Bem-vindos ao Swiftcast, o podcast onde a inovação encontra a praticidade. Eu sou Ana Clara Iá. Aqui comigo está João Brasil. Sim, somos inteligências artificiais, mas com muito carisma e conteúdo para compartilhar com vocês. Ouça agora o episódio de hoje. Esse aqui, olha, deu o que falar. O anúncio do Donald Trump sobre uma nova tarifa. 50%, é isso? Exatamente. 50% sobre produtos brasileiros. É um momento bem grande. Pois é, a ideia aqui é usar uma análise detalhada que a gente recebeu, um vídeo online, para tentar entender melhor, sabe? Destrinchar os argumentos, as possíveis consequências. Isso, porque a reação inicial já foi forte, né? Bolsa caindo, dólar subindo. Sim, o mercado sentiu na hora. Então vamos lá. Para começar, qual é exatamente o anúncio? O que ele disse? O ponto central é esse. Impor uma tarifa de 50% sobre os bens que vêm do Brasil. E não é para já. Seria a partir de 1º de agosto de 2025. Agosto de 2025. Tem um tempo ainda. Tem. E é um salto enorme, né? Antes era 10%. Ele até mandou uma carta para o presidente Lula explicando os motivos. Os motivos oficiais, pelo menos. Certo. E o que essa carta diz? Quais são essas razões que ele apresentou? Olha, a carta foca em alguns pontos principais. Primeiro, critica bastante a forma como o ex-presidente Bolsonaro estaria sendo tratado aqui no Brasil. Como assim? Ele usa termos fortes, tipo vergonha internacional, caça às bruxas, e também fala de ataques à liberdade de expressão, citando supostas ordens de censura vindas do STF contra redes sociais americanas. Do STF, ok. E além dessa parte mais, digamos, política interna nossa, ele falou de comércio também, né? Falou. Esse é outro ponto central da justificativa dele. Ele alega que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é muito injusta. Injusta para quem? Para os Estados Unidos, imagino? Exato. Diz que é desfavorável para eles, que as nossas políticas aqui geram déficits comerciais que, segundo ele, são insustentáveis para os americanos. Tá, mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque a análise que a gente viu aponta justamente o contrário disso, certo? Precisamente. Esse é um ponto-chave que a análise levanta. Os dados oficiais do próprio governo americano, olha só, mostram que os Estados Unidos tiveram superávit com o Brasil em 2024. Superávit, não déficit. Superávit. Coisa de 7,4 bilhões de dólares. E o Brasil está lá entre os 20 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, essa justificativa do déficit, ela não bate com os números oficiais. Fica esquisito mesmo. Se a justificativa comercial parece frágil, por que ele usaria isso? A análise dá alguma pista sobre a motivação real por trás disso tudo? Dá sim. A perspectiva que a análise traz é que talvez a motivação seja mais geopolítica, sabe? A hipótese é que essa tarifa funcione como uma espécie de retaliação. Retaliação a quê? Aos comentários recentes do Lula, principalmente na reunião dos BRICS. Lembra que ele questionou a dominância do dólar? Criticou algumas políticas americanas? Lembro sim. Fiz barulho na época. Então, a tarifa seria um recado, não só para o Brasil, mas talvez para o bloco BRICS todo, que o Trump poderia ver como uma ameaça ao status do dólar, entende? Faz sentido. Como uma demonstração de força. Exato. E, além disso, a carta também menciona o início de uma investigação formal usando a seção 301 da Lei Comercial Americana. Seção 301, aquela que permite retaliações comerciais. Essa mesma, focada, nesse caso, nas práticas comerciais digitais do Brasil. Ou seja, mais um elemento de pressão aí. Entendi. É complexo. E se essa tarifa de 50% realmente entrar em vigor lá em 2025, quais seriam os impactos práticos que a análise aponta, aqui e lá? Bom, o cenário é multifacetado. Aqui no Brasil, além daquela instabilidade inicial de mercado que a gente já viu, os exportadores de commodities seriam os mais afetados. Tipo minério, carne, soja, celulose? Isso, esses setores sentiriam o baque. O real provavelmente se desvalorizaria mais. Mas aí tem um efeito colateral curioso que a análise aponta. Qual? Com a dificuldade de exportar, poderia sobrar mais desses produtos aqui dentro. Tipo, mais carne no mercado interno. Isso poderia até, veja só, pressionar os preços para baixo aqui no Brasil. Ah, interessante. Uma pressão desinflacionária em alguns produtos. Exatamente. Poderia aliviar um pouco o bolso do consumidor em certos itens. Já para os Estados Unidos, a análise sugere que produtos que usam nossa matéria-prima poderiam ficar mais caros por lá. E tem alguma exceção? Empresas brasileiras que produzem lá, por exemplo? Sim, bem lembrado.
A análise menciona que empresas com operações físicas nos Estados Unidos, mesmo sendo de origem brasileira, estariam isentas dessa tarifa. Ok. Agora, pensando nessa história toda, EOS com superávit, precisando dos nossos produtos, a análise chega a levantar a dúvida se isso é para valer mesmo, ou se pode ser só um blefe, uma tática de negociação. Sim, essa possibilidade é bem considerada na análise. O argumento é forte. Se eles têm superávit e precisam das nossas commodities, talvez aplicar essa tarifa tão alta não seja tão interessante assim para eles mesmos. E o que reforça essa ideia de ser talvez uma tática? Alguns pontos. Primeiro, a data, né? Agosto de 2025. Tá longe, dá muito tempo para negociar. Segundo, a própria carta do Trump tem uma cláusula, uma brecha. Que brecha? Diz que as tarifas podem ser modificadas dependendo de como a relação bilateral evoluir. Isso soa muito como uma ferramenta de pressão, uma tática de negociação mais agressiva. Do tipo, mudem certas políticas, abram mais o mercado ou a tarifa entra em vigor. Exatamente. A análise até compara com outros casos, tipo México e China, onde o Trump agiu de forma mais imediata quando quis aplicar tarifas. Essa data futura e a cláusula de revisão sugerem uma abordagem diferente aqui. Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas, temos esse anúncio de tarifa pesada com justificativas oficiais focadas no Bolsonaro, na liberdade de expressão, no comércio. Sim, mas que os dados comerciais não sustentam totalmente. Exato. E aí a análise sugere que a raiz pode ser mais profunda, ligada à geopolítica, à relação com os BRICS, à postura do governo Lula. Isso. E os impactos, se acontecerem, seriam complexos. Prejudicam exportadores aqui, podem desvalorizar o real, mas talvez até baratinhem alguns produtos para o consumidor brasileiro. E lá encarecem coisas para eles. A grande questão que fica no ar, então, segundo essa análise, é: ameaça real ou só uma jogada de pressão bem forte? É a pergunta de 1 milhão, né? A carta deixa essa porta aberta para negociação, condicionando a reversão a uma maior abertura do mercado brasileiro. Isso alimenta muito a dúvida. Com certeza. E fica a reflexão, né? Mesmo que essa tarifa específica não seja implementada, como é que essa tensão toda E esse foi o episódio de hoje. Fique ligado aqui e se inscreva no canal para ficar sempre bem informado.